tudo bom com vocês? Hoje a professora vai explicar rapidinho, para o vídeo não ficar tão extenso, sobre a técnica do esfumato. É necessário que vocês prestem bastante atenção nessa videoaula para que vocês possam entender a atividade prática que vai estar no próximo vídeo, tá? Então vamos lá para a técnica do esfumato. Lembra que essa técnica ela foi apresentada bem resumida o mês passado, tá? A luz e a sombra são elementos básicos para produzir o efeito de volume nos objetos. A técnica do chiaroscuro, quer dizer, claro e escuro, foi desenvolvida principalmente por quem? Por Leonardo da Vinci. Em que movimento? No movimento renascentista. Em que século? No século XVI. Que foi quando o quê? Quando os artistas, os arquitetos desenvolveram consideravelmente as técnicas de representação aplicada na arte e na arquitetura. Então, o volume no desenho depende do quê? Muito da luz. Obviamente, consequentemente, vem a produção da sombra, tá? E a definição correta do volume no objeto, né, se consegue através do quê? Da valorização exata, pessoal, das intensidade da sombra, tá? Então, podemos definir o quê? Tem dois tipos de sombra. A própria, né? E a que é projetada. A sombra própria, gente, quando você está fazendo uma releitura, são as mais originais, né? Dentro no objeto em si, tá? Elas são projetadas e são aquelas que produzem na superfície vizinha. E também, gente, você deve observar bastante a consideração em relação ao reflexo pela luz, tá? Pela superfície ou até mesmo pelos objetos vizinhos, tá bom? Em relação à sombra, a luz e a sombra e a luz, aonde se há a transição ou se há meia sombra ou se há a sombra inteira. Isso vai depender muito o quê? Da intensidade da luz, como vocês podem observar nessa imagem aí do slide. Então, a sombra está vindo de cima para baixo, vocês podem observar, né? Desculpa, gente, a sombra não, a luz. E a sombra, tá? Fica embaixo. Tanto aí vocês observaram no globo embaixo, como a própria sombra refletida, né? Como se o círculo aí estivesse flutuando. Tanto que o artista, na hora que foi pintar aí, vocês observam que ele fez uma divisa para destacar essa parte da sombra. Então, vamos lá observar um pouquinho em algumas obras, tá? Relacionado aos artistas que vocês já viram. Lembrando que essa técnica, né, do esfumato, ela tem a suavidade, tem os tons mais fortes e mais claros em relação ao esfumato. E é desenvolvida com o esfuminho ou com o próprio dedo, tá bom? Vamos lá, por exemplo, Mona Lisa, se vocês observarem aí, de Leonardo da Vinci, que vocês já viram no mês passado. Observa que tem uma técnica no esfumato, tanto na perspectiva e no fundo, né, da obra, se vocês observarem, como também alguns detalhes no corpo da modelo de Mona Lisa, tá? Essa pintura foi desenvolvida, obviamente, com um pincel, tá? Foi feita a técnica do esfumato, esfumaciano com o pincel. Vocês vão entender um pouquinho essa técnica na aula prática, tá? Entender um pouquinho melhor. E temos também a de Humberto Spíndola, que é uma artista sul-mato-grossense do nosso estado. Se você observar nessa obra aí do boi, né? Você vai ver que tem a técnica do esfumato, tanto no chapéu, quanto no rosto, né? No olho, tem bastante essa técnica. Outra obra dele também, de Humberto Spíndola, é o pendão. Você pode observar que foi, né, um tipo de um degradê em relação a esparramar a tinta, a pintura em si. Observa nesse outro slide a técnica em si. Só acompanhe primeiro essa leitura. O volume no desenho depende da luz, foi o que a professora falou. E por consequência das sombras que este produz, a definição correta do volume do objeto se consegue através da valorização exata e da intensidade das suas sombras.
Por exemplo, olha bem aí o cubo. Temos a luz em cima e a luz na esquerda e na lateral. Mas nós temos aí uma luz própria, né? Meia sombra que nem é tão acentuada para o forte nem para o fraco, né? As sombras projetadas naturalmente e o reflexo. Isso tudo é feito o quê? Através da técnica do esfumato. Olha aí esse globo. Temos o centro principal aí, a intensidade da luz, meia luz quando o esfumato está mais fraquinho um pouquinho. Temos a sombra, né, com bastante intensidade, e depois o reflexo, tá? Que é um pouquinho fraquinho. Então, essas são as técnicas do esfumato. A professora explicou bem rapidinho para não ficar tão extenso a videoaula. E agora vocês deverão assistir o próximo vídeo para que vocês possam pôr em prática essa técnica do esfumato. Bom, vamos para a nossa aula prática de esfumato. Então, aqui, ó, temos o giz pastel, tá? A professora só está mostrando para vocês, não é necessário comprar, tá? Para vocês conhecerem, tá? Que foi apresentado lá na videoaula. Pontador, lápis, borracha, cola, o caderno, né? Régua e o esfuminho, tá bom? Como que faz o esfuminho, professora? É bem fácil. Você vai pegar um pedaço de papel branco, vai enrolar ele para ele ficar bem apertadinho, ó. Tá dando para observar? Ele tem que ficar bem justinho. Você vai enrolando, enrola até o finalzinho do pedaço da folha branca, tá? Não pode ser folha colorida. Enrola até ficar bem justinho. Ficou, enrolou bem certinho, passa a cola e deixa secar. Quando ele secar, você vai cortar e você vai ver que ele fica assim, ó, o meio dele, tá? Esse é o formato do esfuminho. Depois, você vai pegar um apontador, ó, e vai apontar como se fosse lápis, até ele criar uma pontinha, tá? Então, vamos rapidinho aí, para o vídeo não ficar comprido, né, longo demais, para nossa técnica do esfumato. Aqui a professora já até desenhou 3 formas, né, de geométrica para nós entendermos um pouquinho sobre o esfumato. Bom, primeiro, vamos por esse aqui que é, né, esse desenho aqui de baixo. Então, o desenho você que vai escolher, tá? Qualquer desenho. A professora fez nesse formato para ficar mais fácil. Tem até um desenho que a professora explicou lá na videoaula, tá? Desenhei, você tem que focar, observar o elemento que você está fazendo a releitura aqui na folha, que lado que está a sombra e que lado que está a luz, tá bom? Então, vamos supor que eu analisei, observei, por exemplo, esse vidro de tinta aqui, né? Se eu coloco ele no sol, ou, né, observo bem aonde a luz está entrando, eu vou ver que a sombra está mais para o meu lado esquerdo. Então, vamos lá. Primeiro, vou desenho bonitinho, né? Aqui a professora já até desenhou, ó. Desenhei. Você pode usar o dedo, tá? Ou o esfuminho, tá? O esfuminho, ele é melhor porque ele não passa a oleosidade pro papel, tá? Mas fica da sua escolha. Igual aqui a professora já tinha desenhado, tá bom? Daí, com o dedo, você vai, ó, fazer um movimentinho pra ficar esfumado. Igual lá na explicação que a professora fez. Lembrando que o processo, para ficar da forma que você queira acentuar, você deita o pincel, ó lá, ó. Só com o grafite do pincel, você vai observando que já vai criando o esfumato. Isso aqui, pessoal, eu estou fazendo o lado da sombra do meu desenho. Tá? Se a luz está pro lado direito, obviamente, a sombra vai estar pro lado esquerdo. Tá? Você deita o lápis, ó. Fica bem fácil de você fazer o esfumato. Você pode observar que acentua bem, né, o grafite na ponta que eu quero acentuar. Depois, eu venho com o esfuminho, ó, dando aquele retoque. Olha como vai ficando bacana, ó, ficando super bacana, ó. E você vai o quê? Esparramando, tá? Isso você pode fazer com giz pastel, com lápis de cor,
tá? Olha lá como vai ficando legal. A mesma coisa você tem que fazer na base, aonde que a sombra tá alcançando, ó. Peguei o lápis deitado, ó. E vou fazendo. Você tem que analisar o elemento, o objeto que você tá fazendo na releitura. Seja uma xícara, seja um copo, seja um cubo, o que for, tá? E observar bem aonde tá caindo a sombra, ó. Pego o esfuminho e vou passando. Então, vai criando a técnica do esfumato, que é a técnica que foi usada na arte renascentista, né? E vocês viram que nosso artista sul-mato-grossense, Humberto Spínola, também utilizou essa técnica, né? Ele pintou com tinta fazendo essa técnica do esfumato. Ó, aqui como a sombra interna, tá, gente? É pro lado de dentro, então aqui vai ficar mais escuro, tudo mais fechado, ó. Né? Porque a luz não tá batendo dentro, ela tá batendo na lateral. Então, se ela tá batendo na lateral, dentro vai estar escuro. Daí, você vem com o esfuminho, tá? Você pode apontar ele bem bonitinho, o esfuminho, pra ficar igual a ponta mesmo de lápis, fica bem bacana. E aqui, pessoal, vocês lembram que aqui, como não tem luz, vai ficar a linha normal, não, desculpa, não tem sombra, vai ficar a linha, mas vocês lembram de fazer uma acentuaçãozinha de base, bem fraquinha, tá? A mesma coisa como se fosse, né, no cubo, né? Vamos supor que seria ao contrário, a luz estaria aqui de frente do cubo. Então, sombra em cima e sombra na lateral, tá? E, obviamente, na base também, tá? Com o nosso giz pastel, a professora vai mostrar bem rapidinho, só aqui, ó, pra vocês verem. Eu passo o giz pastel, daí eu venho com esfuminho ou com o dedo, ó. Olha que legal, olha que bacana. Viu? Com o esfuminho também dá pra fazer, só que lembra, se você for fazer com cor, o esfuminho não pode ser o mesmo do grafite, tá? Senão mancha a sua pintura de preto, de escuro. Olha lá, como que vai ficando bacana. Esse é com giz pincel e esse que é um grafite do lápis, ok? Após você terminar, tira uma foto e posta lá na sala virtual para a professora ver sua arte, tá? Bom estudo a todos!